agora é a hora, vamos lá, mais um pouquinho da matemática da coisa. Ainda estamos na geometria analítica, aula de número 40. 40 já, olha aí, estamos no meio do caminho, passamos do meio já um pouquinho, não é? O tempo voa, né? E claro, a gente está sempre aqui junto com vocês, né? Para transmitir o conhecimento, para compartilhar aprendizados. E dentro da geometria analítica, a gente está na parte das cônicas. As cônicas. Que a gente viu que circunferência a gente já tinha dado uma estudada boa, né? Aí focamos na parábola, na elipse e hoje hipérbole. É dia da hipérbole, né? E agora é assim, olha só, vamos prestar atenção porque a elipse e a hipérbole, elas têm equações meio parecidas. Parecidas, verdade. Então, são alguns detalhes que vão fazer toda a diferença e vocês precisam ficar atentos. Isso mesmo, né? E nessa atenção toda, fica a dica, novamente, façam as suas anotações, porque as diferenças são bem pequenas, né? Mas tem diferença, né? Cada uma tem as suas particularidades, então a gente vai precisar que vocês anotem aí para não ter confusão lá na frente, tá bom? Vamos junto? Vem com a gente, aula de número 40.1 na telinha. Então a geometria analítica agora nas cônicas, só parte 3. E agora, nessa parte 3, nós temos as hipérboles. E a hipérbole, como já foi dito, é um corte cônico. E esse corte cônico, né, acontece. E vamos trabalhar e vamos ver também as equações. Sim, como sempre, né? Como sempre a gente faz o quê? No início a gente mostra a figura, a gente dá os conceitos, né? A gente faz a parte das definições e na sequência a gente mostra as equações. Perfeito. Acredito, como a gente falou, que são similares, né? A gente vai ter aqueles 4 tipos de equações também, né? Só que a hipérbole, ela tem um corte diferente no cone. Na primeira aula que a gente começou as cônicas, a gente mostrou os cortes, né? E a gente viu as diferenças entre eles para gerar essas seções cônicas que estamos estudando, tá? Perfeito. Claro que antes dos estudos temos o oferecimento do dia. Olha. E o professor é Edmar Aruá. Olha aí que legal. Com certeza vem de alguma comunidade indígena, Com certo? certeza. Aqui, ó. E o legal é que a gente está lá na telinha, ó. Aí onde a gente vê que fizeram um registro especial para aula de matemática, Verdade. né? Uma turminha pequenininha, mas muito O boa. Sâmio tá aqui também. O professor Sâmio também tá, olha lá, tamo junto. Sâmio, foi o dia que você veio sem a camisa preta, ó. É, foi mesmo, olha lá, legal. E são alunas, né? O professor Edmar Aruá, que bacana. Professor Maurício, eu tô sentindo cheiro de lugar conhecido. Acho que já estivemos lá. O que você acha? Eu tô achando esse povo meio conhecido. Foi meio conhecido? O professor Edmar é conhecido, né? Porque os professores presenciais vêm nas formações, a gente tem um contato maior. Mas o local, a localidade, qual é o distrito, qual a região, qual o município que a galera e o professor Aruá vem mostrando pra gente? Vamos lá? É a Escola Boate Gerani, Alta Floresta do Oeste, já tivemos por ali, a aldeia São Luís, né? Olha que bacana. A gente esteve na Boate Gerani, a gente esteve na Mamãe Tupari. Foi aqui na Boate Gerani que um estudante do 3º ano, na formatura, que tem o sonho, deve estar cursando já, arquitetura. Ele tinha um sonho de fazer arquitetura. Engenharia também, engenharia ou arquitetura. E aí ele, né, no auge do 3º ano, projetou o local e junto com uma comunidade construiu o local onde foi a formatura. Isso mesmo. Muito top. Legal, né? Professor Edmar, a galera aí, nossas alunas, né? Nossas meninas da Boate Gerani, a Aldeia São Luís e a CRED Alta Floresta do Oeste, o nosso abraço carinhoso, o nosso aconchego, o nosso carinho, nosso... muito grato, né? A nossa gratidão aí pelo registro, por vocês fazerem parte desse momento, porque aqui é o que movimenta a nossa aula, né? São os oferecimentos do dia, porque a gente se sente conectados a vocês, mais próximos, e isso faz muito mais sentido. Agora tudo faz sentido. Escola Boate Gerani, a gente tá aqui no coração, fomos aí, visitamos a comunidade, visitamos, né, num período de formatura, foi muito legal. Quem sabe, uma outra oportunidade a gente possa estar retornando aí, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e vamos em frente. Seguindo aqui o fluxo, a nossa história agora é a hipérbole, né? Então a gente viu que todas as seções cônicas partem, né, de um corte num cone e a gente está estudando uma a uma para não misturar, certo? Perfeito. Então agora vamos conhecer os elementos, os detalhes, a estrutura, né, e tudo isso. Porque no princípio a gente vê o corte no cone, mas depois a gente enxerga como que aquilo fica equacionado no plano cartesiano, que é a ideia das hipérboles. Verificar o corte no cone,
foi na primeira aula e depois verificar como que eles ficam no plano cartesiano. Isso mesmo. Então vamos junto, olha lá para a gente ter mais um pouco de aprendizado. Então, você já viu um frasco de perfume assim? Ó, esse aqui, né? Sem propagandas, mas temos um vidro de perfume. Sabe em que ele foi inspirado? O formato é de uma hipérbole. Quer ver como funciona? Olha lá. Essa curva, né? Que o perfume tem ali na região onde, vamos dizer assim, que a gente pega mesmo, né? Que a gente coloca a mão ali para pegar o frasco. Essa curva é um formato de hipérbole, ou seja, assunto da aula de hoje. Top, top! Legal, né? Então, quando a gente começa a visualizar as coisas do dia a dia com situações matemáticas, faz tudo mais sentido, né? Tudo tem mais significado. Então, o vídeo aqui mostra as várias possibilidades de formar uma hipérbole com um plano ao cruzar um cone. Vocês estão vendo que ele fica agora, se a gente deitar o cone, fica paralelo à base. Isso. Certo? E aqui legal é o seguinte, tá? Esse plano cartesiano aqui é um plano tridimensional. Né? Você pode ver que ele tem três retas aqui, ó, horizontal, vertical, e tem a outra reta. Né? 3 eixos. É incrível, é fabuloso, é fantástico, porque aqui a gente está vendo o formato. Tem um momento ali que fica bem o vidro do perfume, ó, quando fica, né? Aqui, aí nesse momento aqui, fica muito semelhante com o formato do frasco do perfume. Olha o que eu tô vendo aqui, eu tô vendo assim, um negócio meio assim, isso ó. é mesmo. Assim Tô mesmo. vendo. Tá vendo? É nesse ângulo de visão que a gente conhece um pouquinho da hipérbole, claro que com os seus detalhes vão vir na sequência aqui. Vamos lá. Lá na tela, se um plano secciona um cone duplo em suas duas folhas, olha lá que legal, paralelo, ou melhor, nesse caso aqui como está em pezinho, perpendicular então, né? Perpendicular à base, então a seção cônica é chamada de hipérbole. Certo? Certinho. Que legal, né? A gente consegue perceber à medida que a gente faz esse corte. Aí aqui, ó, ele já deu uma ênfase, deu um destaque a somente um eixo, né? Tirou os 3 eixos e colocou ali apenas um eixo, para nós enxergarmos um eixo apenas. Vamos em frente então e agora vamos conhecer a definição, com certeza, e os elementos. Consideremos inicialmente 2 pontos fixos, F1 e F2, de um plano cuja distância entre esses 2 focos, né, esses 2 pontos, é chamado de 2C. Espera aí, então tá parecido com a nossa elipse, certo? Certinho. Temos 2 focos, porque lá na parábola a gente tinha um foco só. Lembra? Na parábola a gente tinha apenas um foco. Na elipse, a gente já mostrou que tínhamos 2 focos, né? Sim. E a distância focal não era 2C, do mesmo jeito? Isso. Pois é. Só que agora aqui tem um detalhe, né? Porque aqui não tem nada depois dos focos. Na elipse tinha o A, né? O Azinho que passava ali. Isso se estivesse no eixo maior ou porque Bzinho. ele fechava meio que uma circunferência, não é? Meio achatada. Sim, tinha a excentricidade, né? Que é C sobre A. E a excentricidade dá o achatamento da elipse. Quanto menor, mais arredondada ela é, né? Chegando a 0. Isso. E aí sabe 0 é uma olhando? circunferência. Sabe o que eu estava olhando em casa? Que assim, ó, a gente vai achatando, ela fica achatando. Aí aqui vai aumentando o eixo X. Sim. Aí se eu vou espichando, eu vou aumentando o eixo Y. Isso. É bem legal essa transição e é muito bom quando você consegue olhar. E antes, nós estudávamos, nós só conseguíamos olhar o livro. Hoje nós temos à nossa disposição muitos aplicativos, né? Nós falamos aqui do GeoGebra, mas no próprio YouTube você encontra já vários GIFs animados e vídeos de pessoas demonstrando esse achatamento para um lado para o outro. Tanto é que na aula a gente mostra como fazer ele usando barbante. Mas no GIF é bem melhor. E aqui, ó, muito aqui ao contrário. Também, né? Olha lá, o que a gente vai ver mostrar para vocês? Que na prática também a gente consegue fazer o desenho de uma hipérbole usando também régua, papel, lápis, 2 alfinetes e barbante. A gente vai ver que o módulo, né, entre a distância dos 2 focos constante menor que 2C. Sim. Lá na elipse era maior, né? E sabe o que eu comecei a enxergar aqui também? O pedreiro, quando está trabalhando, que ele precisa cortar o azulejo, né, ele tem alguns instrumentos que ele faz medição, mas às vezes ele usa do barbante e na ponta ou um prego ou alguma coisa que corte cerâmica,
Aí ele marca e faz o risco ali, ó. Verdade. Fazendo esses cortes aqui que nós estamos fazendo na aula. Essas artimanhas, né, essas estratégias são usadas na prática, mas que a gente também consegue mostrar aqui, né? Porque, na verdade, o que os pedreiros fazem na prática já é com base em algum estudo que dá certo. Sim, sim, né? com certeza. E aqui a gente vai ver o gifzinho, vamos ficar por aqui, olha lá que legal, os dois focos, ó, e do mesmo jeito, olha lá, por isso que a distância é menor. Chegou no ponto ali, fica certinho, né? Alinhado. Observe a construção da hipérbole, né? Olha, aí para construir, construir o outro lado, eu deixo fixo aqui e giro o outro lado. Perfeito. E aí, claro, né, como o professor Maurício disse, hoje em dia temos muito recurso, então a internet está recheada de opções, e a gente só digita lá, hipérbole, pronto. As imagens, os vídeos, aí tudo, você pode desfrutar de muitas opções para conhecer melhor a figura, né? A gente aqui tem um caminho, mostra para vocês, já veremos as equações e as aplicações e, claro, vamos desenrolando cada vez mais. Mas olha que legal, com o GIF deu bem para entender como é que é a estrutura da construção. Sim, sim, né? Bem como bacana. se constrói aí a nossa hipérbole. Uma das cônicas, né? Nesse caso, a última estudada agora, porque a gente já viu as anteriores. Perfeito. Então, fica até legal aqui para ver. Eu cortei, tirei, aí na imagem lá fica o cone cortado. Isso aqui é a parte que a gente tirou, a curvazinha do cone aqui, isso ó, foi mesmo. cortado. E aqui fica bem a silhueta do perfume, do frasco de perfume, né? Perfeito. Top, legal? Vamos em frente, então, na telinha, mais um pouquinho de aprendizado, olha que legal. Então, quando a gente consegue visualizar essa questão constante, né, a gente vai fazer o quê? A gente consegue visualizar aqui, ó, os pontos que fazem parte da construção de uma hipérbole. Perfeito. Legal, né? Beleza, então agora os focos, ó, com certeza a hipérbole também aqui, assim como na parábola, o foco tá dentro, tá? Olha lá, na parábola também não tava o foco lá dentro? Mesma coisa que acontece aqui, ó, o foco tá dentro, tá beleza? Então a gente vai vendo aí as semelhanças e as diferenças nas figuras. Joinha? Vamos ver aqui, então. O conjunto de todos os pontos do plano, com essa propriedade que foi vista lá, que tem a mesma distância, né, que o módulo dessas distâncias vão ser igual, é chamado de hipérbole. Pera aí. Aqui, vamos mais direitinho, olha aqui que legal. Uou! Beleza! De novo. Vamos lá aqui. Uou! E aí que legal, agora ele mostra quem é o A, né? Ele mostra essa distância, só que agora o A, olha que legal, o Azinho, né? 2A vai ser a distância do A1 até o A2. E isso é 2A. E o 2C é a distância entre os focos. Do mesmo jeito, então a gente tem um Czinho aqui e um Czinho aqui, juntando 2C. Perfeito. Então a gente consegue visualizar agora mais com propriedade os elementos. Mas a gente vai mostrar isso no passo a passo para vocês. Observe os detalhes, olha lá. Olha, formou um triângulo retângulo também. Olha lá, do mesmo jeito, saiu um pouco... Desalinhou. Desalinhou, mas do mesmo jeito que a gente tem um triângulo retângulo lá dentro da elipse, aqui também a gente tem um triângulo retângulo, tá? Perfeito. E aí, quem é agora os nossos catetos? Quem são nossos catetos? O A e o B, né? Então tem que ficar atento nesse detalhe também, não é? Porque no outro triângulo retângulo, o A, em um deles o A é a hipotenusa, Isso, no outro a distância o B... focal já era um cateto, né? Isso. E aqui a distância focal é a hipotenusa, tá? O foco é quem é a hipotenusa, porque escorregando esse foco aqui, ó, vai dar aqui. Esse tamanho é o mesmo esse tamanho. Então agora A e B são catetos e a distância focal é a nossa hipotenusa. Beleza? Joinha, Beleza. Então vamos de elementos, né? Vamos estudar um pouquinho mais, vamos lá. Bom, na cônica, assim também na hipérbole também nós temos os focos, né, F1 e F2, nós temos os vértices da hipérbole, V1 e V2, nós temos a distância focal, que é o 2C, a distância entre os dois focos, nós temos o eixo real, que é o eixo que passa, né, pelo vértice 1 e vértice 2, nós temos um eixo imaginário, pode ver lá no desenho que ele foi tracejado, tá? Do B1 até o B2. E nós temos também uma excentricidade, C dividido por A. E essa excentricidade da hipérbole tem que ser maior que 1.
E a gente vai entender já já o porquê, né? Agora, o mais legal aqui é a gente perceber agora que temos eixo real e eixo imaginário. Quem é o eixo real? Onde estão os focos? Onde estão os focos. Tá, os focos é o eixo real. Quem é o eixo imaginário é o tracejado aqui, ó. Pontinho, pontinho, pontinho. Tá certo? Beleza. Então, o eixo real, nesse caso aqui, tá na horizontal. É o eixo X. O eixo imaginário está na vertical, é o eixo Y, mas isso pode mudar de acordo com as equações e a gente vai mostrar isso para vocês, tá? Então, partimos do princípio que anotem aí os elementos da hipérbole para vocês não se confundirem. Sabemos que temos aqui dentro um triângulo, retângulo, onde os catetos são A e B, e a nossa distância focal agora aqui, o nosso C, né? No caso, a distância focal é 2C, né? Mas o C vai ser ali a nossa hipotenusa, tá bom? Legal, distância focal é 2C, temos os vértices da hipérbole, o foco, a nossa hipérbole fica voltada para o foco, né? Tem eixo real, tem eixo imaginário e tem a excentricidade. Nesse caso, precisa ser maior que 1. Perfeito? Dá uma olhada direitinho. Aí porque você viu... a excentricidade não é C sobre A? C sobre A. Se C sobre A for igual a 1, ó, tem que ser maior que 1. Não é retângulo. Não é uma hipérbole, né? Porque aí esse aqui iguala aqui, ó, e vai ficar uma reta aqui, ó. Então não deixa de ser uma hipérbole, né? Por isso que tem que ser maior que 1, tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó, vamos de definição agora. Como quando a gente quer definir algum elemento, alguma figura geométrica, a gente faz isso em um texto. Vamos lá, como que é a definição da hipérbole, então? Bom, é o lugar geométrico dos pontos X e do ponto P de um plano, tais que a diferença em módulo de suas distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, é constante. É aquele movimento que foi feito lá atrás, lá tá, da linhazinha deslizando, e aquela distância, o módulo daquela distância tem que ser igual, tem que ser constante. Se der diferente, não vai conseguir traçar essa curva chamada de hipérbole. Então, nós vimos um GIF lá mostrando, depois nós vimos lá uns pontos A1, A2, A3, A4, que são os pontos marcados sobre a hipérbole. Se a diferença desses pontos aqui, né, se o módulo da diferença desses pontos não for igual, não é uma hipérbole, porque vai ficar aqui, ó, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, fica meio zigue-zague, fica meio torto. Verdade, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E essas aqui, esse aqui é um momento da gente compreender a figura, né? A gente entender os seus elementos, entender cada etapa, cada parte, são semelhantes, né? Na parábola, na elipse, são... Mas tem as diferenças, isso aí que a gente precisa observar. Eu até diria a eles o seguinte, nós precisamos entender as definições, beleza. Só que às vezes a definição fica meio escura, não consigo entender direitinho. Mas eu preciso olhar, teórica, olha, né? A figura. O que teve na figura aqui? Tive uma curva que manteve um padrão. Verdade. Tive uma curva que manteve um padrão. Esse padrão, ó, a distância desse ponto para esse ponto, a distância desse ponto para esse ponto é padronizado. Então, e aí chega nos vértices, tem um padrão também. É esse padrão que determina que essa curva é uma hipérbole. Isso, e quando temos aí, então, agora as equações, né? Que a gente teve as equações da elipse, e agora vamos apresentar para vocês a equação da hipérbole que só muda um detalhezinho. Então, fique atento aos detalhes. Olha lá. Equação reduzida, sempre a gente está trabalhando com as reduzidas, né, da hipérbole. Então, existem 4 casos com equações distintas, como nas demais cônicas, tá? Em todos eles, os eixos da hipérbole são paralelos aos eixos x e y. Então, das duas formas, né? Ou ao eixo x ou ao eixo y, a gente tem essa questão de ser paralelo os eixos da hipérbole aos nossos eixos cartesianos, certo? Perfeito, certinho. Vamos conhecer? Vamos lá, e agora que são elas, vamos conhecer cada caso. Preste atenção nos detalhes, tá certo? Vem com a gente, então, o primeiro caso. X ao quadrado dividido por A ao quadrado menos Y ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 1. Lembra que nós vimos uma equação parecida com essa daqui, só que era mais? Só que agora quem determina
o nosso x ao quadrado aqui vai ser os focos, né? Isso. Se os focos estão no eixo real, começamos com x ao quadrado. X ao quadrado. Se os focos estão no eixo imaginário, não, os focos vão estar sempre no eixo real. Se o eixo real está em x, começamos com x. Se o eixo real está em y, começamos com y. Agora, olha o detalhe da diferença aqui para a nossa elipse. No lugar de mais, agora nós temos um sinal de menos, tá? Então, aqui é realmente o diferencial. O centro na origem 0, 0 e eixo real na horizontal. No eixo x temos o eixo real. Esse é um dos casos. Primeiro, certo? Certinho. Agora, bora ver se o eixo real está na vertical. Olha lá. Centro na origem, 0, 0, e o eixo real na vertical. Se o eixo real está na vertical, ele está em y. Se está em y, o que começamos aqui? Com y ao quadrado. Lembrando que sempre na hipérbole o sinal é negativo, tá bom? Olha lá, no primeiro caso, a gente tinha focos aqui, ó, a gente vai ter focos aqui C, né? C e 0, certo? Certo. E aqui focos menos C E 0. e 0. Agora, olha no segundo caso, os focos são 0 e C e 0 e menos C. Então você já anota. Os focos estão no eixo Y. Então agora é a hora de já fazer a anotação. Por quê? Porque quando o foco está no eixo x, x ao quadrado dividido por a ao quadrado. Menos. Menos, aí continua. Se o foco está no eixo y, eu tenho y ao quadrado dividido por a ao quadrado. No denominador sempre é a ao quadrado, b ao quadrado. Muda o numerador. E agora é menos. Certo. Né? Vamos lá então no terceiro caso, bora ver? E o terceiro caso, a única diferença aqui, deslocou, né? Agora Isso. O centro está fora da origem. Fora da origem. Mas, do mesmo jeito, o nosso eixo real é inspirado em x. Se o nosso eixo real é inspirado em x, então começamos com x menos x0 ao quadrado. Sinal negativo também. Tá bom? Beleza. Beleza, vamos de quarto caso? Bora. O quarto caso também deslocou, só que o nosso eixo real está inspirado em y, né? Paralelo a y. Se está paralelo a y, começamos com a variação de y. Y menos y0 ao quadrado. Perfeito. E aí, o que vocês acham, né? Como saber se a hipérbole tem eixo vertical ou horizontal? Isso eles já sabem, porque eles anotaram. Será? Anotaram, porque é só olhar o x ao quadrado e o y ao quadrado. Ah, só entendi. Olhar. Então, olha lá, quando começa com x ao quadrado, o eixo real está em x. Isso. Lembrando que no denominador, na sequência da equação, sempre vai aparecer a ao quadrado, b ao quadrado. E tem o menos ali separando os dois. Aí quem vai determinar aqui em cima é o x quadrado e o y ao quadrado. Certo. Tem que ter esse cuidado, tá certo? Agora, começou com y ao quadrado, quer dizer que o nosso eixo real está em y, né? Isso mesmo, certinho. De toda forma, vamos ter um eixo real e um eixo imaginário, mas quem comanda a situação é o eixo real, tá bom? Perfeito. E claro, né, isso aí a gente vai compreendendo aos poucos, né, as equações, olha lá, então vamos ficar aqui já para a gente dar uma olhada junto com eles, ó. Eixos que começam com termos em x, quer dizer que o eixo real está na horizontal. Horizontal, tá no aqui, X. ó. Horizontal. Horizontal, horizonte. Ah, tá. Tinha a menina ali pensando, horizontal. Né? Presta atenção no intérprete ali, ó. Horizontal. Equações que começam com termos em y, quer dizer que o nosso eixo real está na vertical. Vertical. Isso, olha. Presta atenção. Presta atenção. Tá, fizemos toda essa parte teórica, né? Definições, equações, mostramos as diferenças, mas eu acho que nada melhor do que exemplos, né? Perfeito. Porque com o exemplo a gente fica mais apropriado do assunto, entende mais e com certeza vai mais longe, né? Então vamos de exemplo número 1 na telinha. Olha lá. Determine a equação da hipérbole de focos F1, F2, 5, 0 e menos 5 e 0, e de vértices A1, A2, 3 e 0, menos 3 e 0. Certo. Se a gente viu que os focos já estão em X, né, professor Maurício? Olha lá, os focos já estão em X. Se os focos estão em X, o que vai acontecer? Nós temos que iniciar com X
ao quadrado. Nosso eixo real vai estar em x ao quadrado. X ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso vai ser igual a 1, certo? Essa vai ser a nossa equação. E agora a gente tem que lembrar quem é A, quem é B e quem é C, certo? Certo. Lembrando aqui, ó, nosso A, a gente já está tendo aqui o nosso 3, né? Olha lá, 3 e menos 3, mas o A é 3, certo? Certinho. O nosso C é a nossa hipotenusa, é a distância focal. E o nosso C é 5. Então falta o nosso B, né? Esse B a gente ainda não tem. Ah, mas não é Pitágoras? É Pitágoras, né? Termos pitagóricos. É aqui que nós, professores, sempre falamos. Quando eu aprendo bem direitinho lá as aplicações, os detalhes e as regras, eu já sei que o C é a hipotenusa. Certo. Beleza. Um cateto é 3. Um terno pitagórica. 3, 5, então o outro cateto só pode ser 4. Ah, professor, mas é porque... Então treina o Teorema de Pitágoras. Tem que treinar para você chegar aqui e já não precisar fazer aqui, o triângulo, retângulo, o C ao quadrado igual... Não, você já vai direto na resposta. E vamos agora só substituir, né? X ao quadrado sobre A ao quadrado. Quem é o A? 3. 3 ao quadrado. Vamos colocar passo a passo aqui. Y ao quadrado fica, porque é da equação. E quem é o B? O B é 4. Ao quadrado. Isso igual a 1. Então, vamos lá. Nossa equação, então, é x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Essa é a nossa equação da hipérbole com focos 5 e 0 menos 5 e 0 e vértices 3 e 0 menos 3 e 0. A gente pode até desenhar aqui, né? Para eles observarem, né? Olha como é que vai ficar. Então, a gente já sabe que tem um eixo real em x. Então, os focos são aqui, ó. Beleza? Perfeito. Temos um eixo imaginário em Y. O foco é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, menos 5, certo? Certo. F1. Não, F2 aqui, tá? E F1 aqui só por conta dos valores, beleza? Ah, tá. E onde está o nosso A? O A está em 3, ó. Então, o A vai estar em 3 e menos 3. Então, a nossa hipérbole é assim, ó. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Só isso. Joinha. Beleza. Vamos mais um exemplo para a gente construir junto com vocês. Olha lá. Determine a equação da hipérbole de focos F1 e F2, 10 e menos 10, e de vértices A1, A2. Cadê lá? Não, isso aqui já é 3, desculpa. Achei que o desenho era da 2. Vamos lá, então. Já sabemos, então, que o nosso C, que é a distância focal, é 10. É a hipotenusa. Já sabemos que o A é 6. Quanto é o B? Números pitagóricos de novo, né, professor Maurício? Olha que legal. Se os catetos são 6 e 8, a hipotenusa é 10, né? Gente, aqui é Teorema de Pitágoras, a gente está partindo para uma parte direta, assim, com vocês, porque a gente parte do princípio que a gente já está batendo nessa tecla há algum tempo, né? Vamos construir a equação e vamos desenhar, certo? Certo. Olha lá, então a equação, já sabemos que o foco está em x, né? Então o eixo real está em x. Isso. Então começamos com x ao quadrado, a ao quadrado, menos. Se for mais, é elipse. Se for menos, é hipérbole. Y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 0. 1. Ai, desculpa, igual a 0 é lá na nossa função quadrática. Vamos lá, então. X ao quadrado, quem é o A? O A é 6. 6 ao quadrado. Menos y ao quadrado, que é da equação, quem é o B? 8. 8 ao quadrado, igual a 1. Vamos agora dar o resultado do geral, né? X ao quadrado sobre 36, menos y ao quadrado sobre 64. Isso igual a 1. E essa é a nossa equação. Vamos desenhar? Vamos lá. Eixo real em x. Vamos ter um imaginário, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o nosso foco, né? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá? Então, aqui é foco e aqui é foco. Deixa eu dar uma compridadinha aqui, certo? Foco. Aqui é o foco 2 e aqui é o foco 1. Temos um eixo imaginário aqui no meio, certo? E sabemos que o nosso vértice está em 6. Então, aqui, ó, menos 6 e 6. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, a nossa hipérbole, ela faz isso, ó.
voltada para o foco. Bem bonitinho. Aqui é os nossos vértices, tá? É o vértice A1 e o vértice A2. E é assim mesmo. Construindo conhecimento, aprendendo devagarinho e a gente vai longe aí. Tá bom? Beleza. Joinha, vamos de exemplo número 3, vamos lá? Determine a equação da hipérbole de focos 6 e 0, menos 6 e 0. E excentricidade igual a 3 sobre 2. E isso, professor, esse eu não sei fazer não. Excentricidade... A excentricidade é dada por C sobre A, não é? C sobre A. Então, se a excentricidade é 3 sobre 2, a gente já pode substituir aqui. O nosso C não é a distância focal? Sim. Então, o nosso C é 6. Então... Certo? Então, o nosso C é 6. Vamos descobrir quem é o nosso? A. A. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, o que a gente tem aqui? Uma proporção, né? Que é a igualdade entre duas razões, né? 3 vezes A, 3. A, 2 vezes 6? 12. A está multiplicando, passa dividindo, então o nosso A vai valer 4. Então, o nosso A é 4. Mas a equação, ela é em função de A e de B, né? Então, a gente vai precisar de encontrar o B ainda, certo? Certinho. Olha lá. Então, mas números pitagóricos... não, agora não deu, né? Aqui não deu, né? 6 e 4. Isso. Então, aqui, ó, a gente vai precisar, sabendo que a nossa hipotenusa, porque aqui a gente faz o triângulo daqui, ó. Isso. A nossa hipotenusa já é 6. 6. Certo? Aqui a gente achou que é 4. Então, tá faltando o nosso cateto B aqui. Mas sabe o que eu tô vendo aqui agora? Nós não precisamos do B ao quadrado? Precisamos. Vamos colocar aqui? Vamos colocar o nosso foco tá no eixo X, né? Uhum. O eixo real é eixo X. Então, X ao quadrado sobre A ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então, vamos lá. X ao quadrado sobre o A. Quem é o A ao quadrado? 4 ao quadrado, 16. Menos y ao quadrado sobre o b ao quadrado. Aí o b ao quadrado é que não temos, né? Mas se a gente colocar no Pitágoras, a gente já acha o b ao quadrado, então, não é? Então, vamos colocar lá em cima. Olha lá. 6 ao quadrado, que é a nossa hipotenusa. É igual a 4 ao quadrado, mais o nosso b ao quadrado. 6 ao quadrado. 36. Menos, né? Vamos passar pro lado de cá? Sim. 4 ao quadrado? 16. 16. B ao quadrado. O nosso b ao quadrado vai ser 20. 20. Certo? Então pronto, só colocar o 20 lá. Beleza, então agora é só substituir aqui o 20, que já é o b ao quadrado, igual a 1. Ficou bem pertinho do nosso intestino, mas deu ali para fechar a nossa equação. E a nossa equação, então, é x ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 20 é igual a 1. Lembrando sempre que vamos precisar do nosso teorema de Pitágoras, porque vamos precisar do nosso triângulo retângulo. Perfeito. Certinho. E aí, você vê que não tem muito mistério, né? As fórmulas são simples. Mas vocês não fizeram as deslocadas. Na verdade, nem precisa. Nós precisamos só enxergar a aplicação. Na verdade, o bom mesmo é você enxergar a figura e fazer a comparação da figura com algo do dia a dia. Nós trouxemos na aula um vidro de perfume para mostrar aquele corte ali. Existem vários outros, né, meios de mostrar objetos que têm a mesma característica. Detalhes que precisam ser guardados. Projeção, eixo horizontal ou eixo vertical, sendo iniciado por horizontal, x ao quadrado, vertical, y ao quadrado. Eixo real, né? Isso. Na hipérbole é menos, na elipse é mais. A equação é a mesma. Vamos imaginar que numa situação de prova, eu estou lá fazendo a prova e tem lá, marque a equação da hipérbole. Você olha, tem 5 alternativas, 2 tem x ao quadrado, a ao quadrado, mais. Você fala, não, mais não é hipérbole, hipérbole é menos. Já descarta as 2. Opa, aqui está igual a 0. Igual a 0 não é hipérbole, hipérbole é igual a 1. Sobram 2 alternativas, fica mais prático para você analisar. E aqui a gente fez 3 exemplos, e mais legal é que o terceiro veio com desenho.
Isso. Mas os outros dois a gente desenhou, Fez a o gente que desenho. rabiscou. Né? A gente tendo foco, tendo vértice, a gente consegue rabiscar o eixo real na horizontal. Por quê? Porque nos disse que o foco estava em X. Ó. Quando a gente dá o par ordenado, o primeiro valor não é em X, o segundo valor é em Y. Sim, então, sim. se deu um valor em X e zerou em Y, o eixo real está em X. Então, isso aí que a gente consegue ir distinguindo, ir discernindo, percebendo esses detalhes aí à medida que a gente vai fazendo as atividades, com certeza, né? Mas dois, a gente fez a construção. Precisamos do Teorema de Pitágoras, seja resolvendo igual aqui na terceira, ou seja pelos números pitagóricos, igual a primeira e a segunda. Terceiro ano, se vocês acharem por bem, para não ter muito problema com Pitágoras, que vocês viram que nós estamos na hipérbole, na elipse e está usando Pitágoras. Verdade. Você faz assim, ó, 3, 4, 5, é uma terna pitagórica. Os múltiplos dessas ternas também são ternas pitagóricas. Multiplica por 2, 6, 8, 10. 6, 4, 8. Não, 6, 8 e 10. Você está falando do 3, 4? O 3, 4, 5. Isso. Multiplicou por 2, 6, 8 e 10. Isso. Multiplica por 3, o mesmo 3, 4, 5. 9, 12 e 15. Tudo são ternas pitagóricas. Tem outras? Tem. Tem horas que não tem terna pitagórica? Tem. Que é o caso do terceiro. Aí o aluno fica assim, mas tem que tirar a raiz quadrada. Não, porque precisa. a equação já está pedindo b ao quadrado. B ao quadrado. Só não é menos 4ac, mas é b ao quadrado. Isso mesmo, né? E aí, claro, isso aí é construção do conhecimento é aos poucos, tá? Por isso que a gente deixou uma aula para cada, bem tranquilo, bem no passo a passo. E claro, agora é hora de dar uma descontraída. Brincando com os números, a pergunta é, tá lançado o desafio, que carro é esse? Vou dar uma dica, uma pista. Tem gente aqui que esteve olhando essa imagem e disse que não sabia, porque não conhece esse carro mesmo. Tem. Saiu de linha a produção dele, mas ainda tem rodando por aí, tá? O carro nesse estilo aqui. Nesse estilo aí. Que carro é esse? Não é o motorista, tá? O motorista não pode ficar assim. Não, o motorista tem que ficar mais leve. Tem que ficar tranquilo, mas tem um carro. O cara tá ali afinado, tá igual a Alexia. Você fala que ele responde ali. Acertou, que carro é esse? Procurem aí, pesquisa, tenta descobrir aí com os colegas e traz pra gente a resposta do desafio, tá certo? Vamos finalizando a nossa aula, chegamos por aqui com a aula de número 40, finalizando as cônicas, né? Claro que ainda temos a revisão, vocês vão praticar com as atividades de sala e quanto mais a gente faz as atividades, mais a gente se apropria do assunto. Isso, mas eu acredito que eles estão ali se perguntando o seguinte, meu Deus, será que no Enem... Aí nós separamos uma aula do Enem com alguns cortes que o Enem tem cobrado com relação a trabalhar com a geometria analítica, que é essa geometria que trabalha com figuras geométricas e o plano cartesiano. Então nós trouxemos algumas questões para vocês verem que a gente estuda, porque está na base, tem que aprender, eu vou precisar, dependendo do curso que eu vou fazer, eu preciso. Você viu lá no GIF, não é? A animação do GIF é uma projeção em 3D. Então, de repente, eu estou numa empresa de design e preciso fazer algo em 3D que usa, né, na sua construção, hipérboles, elipses, que usa cônicas. Então, tem que saber fazer. Mas, de prova, de Enem, vocês vão ver que o Enem ali cobra um negócio legal. É, verdade. E não fiquem assustados, né? A maneira que o Enem cobra, a gente vai também mostrar para vocês, né? A nossa obrigação aqui de passar todo o assunto, tudo que está na Base Nacional Comum, todo o conhecimento, vocês têm a propriedade do assunto. Mas, claro que o Enem, às vezes, ele cobra um pouquinho diferente, uma pegada, não precisa ficar sabendo essas equações todas. Teve vez já do Enem, né, mostrar a figura e mostrar as equações, você tem que associar. Então, o ideal é você, pelo menos, distinguir ali se na elipse é positivo, se na hipérbole é negativo, né? O eixo real tá onde, esses detalhezinhos assim da teoria importante também, relevante. Isso você pode fazer pegando a aula e passando para o caderno, escreve no caderno características de uma hipérbole, coloca tudo. Características de uma elipse, coloca. É importante. Isso. Tá? Então anota, escreve, não fica só no print ou no papel que você recebeu impresso, não. Vai lá e copia. A gente fica por aqui, mas já já a gente está de volta com toda a revisão, correção das atividades e tudo mais. Até lá!